Jesus ali perto de nós, aquela coisa toda, mas o que será que ele espera de nós? Né? Tá, do ar. Porque a minha voz é alta. Né? Então, assim, mas o que ele espera de nós? O que eu tenho que fazer? Né? Porque aquela... As pessoas perguntam se Jesus aparecesse na nossa frente, né? Qual seria o nosso pedido para ele? O que a gente gostaria de falar com ele, né? Por uma única vez. Mas o que ele gostaria que nós fizéssemos? Vamos começar com uma história. Não vou ler tudo não, né? Só para a gente poder entender, do livro Pontos e Contos, chamado assim, o capítulo 13, tá? Chama A Surpresa do Crente. Era um irmão nosso que passou por aqui, né? Ele passou e fez o que ele achou que deveria ter feito e se julgava já no direito, né? Como merecedor de alguma coisa boa para ele, que é o que nós também esperamos, né? Quando chegar no plano espiritual, que tenha coisas boas lá para nós, aquela vida mais agora tranquila, né? Sem sofrimento, sem dor e tudo mais. Então, ele se vê dessa forma. Ele diz assim, olha, vamos pegar uns pedaços, tá bom? Sentir-se compensado de todos os tormentos da vida humana, esquecer espinhos e pedras, dificuldades e dor. Não vivia agora o instante supremo da realização? Não esperava impacientemente aquele minuto divino? Suspirava muitos anos por repousar na bem-aventurança. Nós também queremos isso, né? E ele se julgou já no direito de pedir isso daí. Então Jesus se aproximou dele e o saudou. Aí ele ficou empolgado, né? Jesus, aquela coisa toda e tudo mais. O divino mestre então olhou para ele, sorriu e perguntou para ele assim: dize-me, discípulo querido, onde puser... Ele queria todas essas facilidades. Eles estão fazendo uns questionamentos a ele, já que ele queria esse descanso, né? Diz-me, discípulo querido, onde puseste os ensinamentos que te dei? Ele respondeu, o crente levou a dessa ao toque, ao preço de alegria, e respondeu, no coração. Aí Jesus continuou, onde guardastes, tornou o amigo sublime, minhas continuadas bênçãos de paz e misericórdia? Ele responde para Jesus, no coração, retrucou o interpelado. Jesus faz mais uma pergunta para ele. E as luzes que acendi em torno de teus passos? Tenho-as no coração, repetiu o devoto, possuído de intenso júbilo. O mestre silenciou por instantes e indagou mais uma vez. E os dons que te ministrei? Permanecem comigo, informou o aprendiz, no recôndito da alma. Silenciou Cristo e depois de um longo intervalo ainda fez a ele mais uma pergunta, né? Ouve, onde arquivastes a fé, as dádivas, as oportunidades de santificação, as esperanças e os bens infinitos que te foram entregues em meu nome? Redarguiu o discípulo reverente e humilde, depositei-os no coração, Senhor. Então, ele, né? Colocou tudo no coração. Estou fazendo certo. Era a ideia dele. Tá? A essa altura interrompeu-se o diálogo comovente. Jesus calou-se num véu de melancolia sublime que lhe transparecia no rosto. O devoto perdeu a expressão de beatitude inicial, que estava se julgando, né? Um beato, né? Já quase que um santo, e reparando que o mestre se mantinha em silêncio, indagou. Benfeitor divino, poderei doravante abrigar-me na paz inalterável de tua graça, já que fiz o depósito sagrado das tuas bênçãos, em meu coração gozarei o descanso eterno em teu jardim de infinito amor? Era a dúvida dele. Aí o mestre meneou tristemente a cabeça, balançou tristemente a cabeça e redargueu. Ainda não. Eu vou parar por aqui que a resposta é um pouquinho mais essa frase que é o que nos interessa. Ainda não. O trabalho é a única ferramenta que pode construir o palácio do repouso legítimo. E acabou. Né? Eu não posso pegar
os ensinamentos, né? E depois ele fala que, né, por enquanto, serias um poço admirável de valor de conteúdo, né, mas incomunicável. Volta, pois, à terra. É o que acontece conosco, né? Volta aqui. Então, veja bem, Jesus preparou tudo isso para nós. Né? Tá preparado, veio, deixou suas lições, aquela coisa toda. Nós temos muita coisa para a gente poder fazer. Mas como que nós vamos realizar? Como que ele espera que nós realizemos esse trabalho? Ele falou do trabalho. Como que ele espera que a gente faça isso? Tá certo? E é claro que ele, sabendo que a gente não saberia como fazer, porque a gente estava fazendo até aquela época que ele encarnou, a gente estava lá trabalhando, tentando, né? Mais ou menos isso. E estava dando errado. Mesmo com as proibições de Moisés, com tudo aquilo, a coisa não estava funcionando. Então é como ele falou, não, eu tenho que ir lá e mostrar a eles como que faz. Ele veio, mostrou e deixou as lições para nós, para a gente poder fazer. E agora, o que ele espera que a gente faça? Primeiro ponto é colocar o mais, né, que é o mais crucial da história toda, é fazer o quê? Pegar tudo isso que ele ofereceu e colocar em prática. Esse é o nosso problema. Porque teoria a gente tem bastante. Não é? Às vezes cada um sabe de si. Quantas obras espíritas você já leu? Quantas reuniões você já veio aqui? Né? Nosso Brasil não para contar. Tá? Mas está arquivado, tá? A gente não para, mas está arquivado. Está guardado isso lá. No livro Pontos e Contos nós temos um caso desse tipo lá que está a ficha. Chama a ficha, está tudo lá descrito lá. Quantas reuniões você já veio, quantas palestras você já fez, quantas campanhas do Quilo você já participou, está tudo registrado. Então nós temos toda essa teoria toda, trazida por Kardec, pelo Chico, né, através de Emmanuel, de André Luiz, falando, Kardec abrindo a nossa mente, não é isso? Emmanuel nos ensinando a entender Jesus, e André Luiz mostrando para nós, meu filho, que te espera do lado de cá é isso. Não é assim que é a obra espírita, mais ou menos assim, um resumo rápido? Tá? Então nós temos tudo isso, sabemos de tudo isso. Mas e a hora de botar na prática? É o que ele espera que a gente faça, é para a gente colocar na prática o ensinamento. Decorar o evangelho, botar debaixo do braço e decorar, vai nos levar aonde? Tá? Só sou na Academia Brasileira de Letras. Com boa memória, né? Sabe tudo de cor, aquela coisa. Mas, e nem assim, né? Mas e o trabalho? Então, ele deixou alguns conselhos, ele deixou algumas falas pra gente entender mais ou menos assim quem ele é, não é? Que papel que ele tem para nós, o que ele significa para nós. Que é muito bonito falar que ele é um mestre, ele é né, como a doutrina trouxe para a gente, é um amigo espiritual, né, é um dos Cristos, aquela coisa, isso é tudo muito bonito. Mas se ele veio aqui pessoalmente, é para se aproximar de nós, para aproximar. Então não podemos ter assim, esse receio nem de citar o Cristo nas nossas preces. Eu posso conversar diretamente com ele. Tá? E é claro que ele não vai lá no meu quarto para me escutar ou para me ajudar. Mas ele já designou isso para vários colaboradores dele. E nós temos nosso amigo espiritual com essa tarefa, não é? Temos os nossos pais que já partiram, que às vezes estão conosco, avós, pessoas que nos amam, preocupados com a nossa trajetória aqui. Não é isso mesmo? Bate palma, ficam felizes quando sabem que você vem para cá. Você vai para reunião, você vai para campanha, mas também chora quando a gente faz besteira, porque eles nos amam, né? Foram embora, deixaram a gente aqui e estão olhando por nós lá ainda, a gente sabe disso, a doutrina mostra para nós. Aliás, né, nós vamos entender esse detalhe, que depois que nós somos criados, né, nós nunca morremos, nós somos criados para sempre, nós nunca morremos. O corpo físico sim, ele tem validade. Mas nós, como espírito, não sabemos o que significa morte. Porque a gente não morre. Não é a hora que o corpo não dá mais, a gente acorda do outro lado lá, a gente acorda, continua acordado. Então nós temos todo esse conhecimento. E eu vou fazer o que com tudo isso? Não é? Então Jesus espera que a gente faça algumas coisas. Então ele
Vamos começar assim, no próprio Evangelho, João registrou para a gente aqui, né? Algumas frases dele para nós, diretas para nós. Uma delas está lá em João 8,31, quando ele fala assim, olha, se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Ele está falando isso lá. Você tem que permanecer nela. E o que é permanecer na palavra do Cristo? Todas as decisões que eu for tomar na minha vida, que eu consulte o Evangelho, que eu consulte a minha consciência, se eu devo ou não fazer aquilo. Está com dúvida? Marca aí o atendimento fraterno. Vem conversar com alguém daqui. Não tem ali lá o aconselhamento espiritual? Pergunta o Espírito. Tá? Eles estão ali para nos ajudar. Mas é uma iniciativa nossa, não é isso mesmo? Você não quer tomar uma decisão sozinha. Então você já está optando por isso. Não, eu quero ouvir a palavra do Cristo. E a palavra do Cristo está sendo autorizada por eles. Ele autorizou que eles conversassem conosco. Em nome dele. É uma tarefa que eles têm. Nós sabemos perfeitamente disso. Então, se eu quero ser um verdadeiro discípulo de Jesus, que eu permaneça nos seus ensinamentos. E aí a gente sabe que não é tão fácil quanto parece. Né? Depois em João 15, 14, ele coloca assim, uma frase que eu gosto, um versículo que eu gosto muito, quando ele diz assim, vós sois meu amigo, se fizeres o que vos mando. Por que Jesus não colocou assim, se fizer o que vos peço? Né? Ele usa o verbo mandar, porque para mandar, eu tenho que ter autoridade moral para poder mandar, e ele tem. Né? Tanto que ele falou, não, mestre eu sou. Bom é o pai, mas não, mas mestre eu sou. Pode me chamar de mestre. Mas ele tem autoridade moral para falar isso e para fazer. Porque nós somos responsabilidade dele. É dele. Não é quando você põe seu filho na escola e você vai embora 1 hora e volta lá para buscar 5h30. Naquele período da escola é responsável por ele. E nós estamos num planeta escola. E o professor e o mestre Deus é ele. Nós somos o rebanho dele. Ele disse isso para nós. Né? Nenhuma das ovelhas que o pai me confiou vai se perder. Tá? Nenhuma delas. Então, até aquela que você conhece, ou que mora com você, ou que está na sua casa, ou na sua família, ou no seu trabalho que você não gosta, ela também vai ter solução. Ele fala, nenhuma. Né? Então, até aqueles piores que já passaram por aqui, os mais maldosos, né? Aquela coisa toda, eles também terão solução. Aliás, muitos até já tiveram, tá? Melhor do que a nossa. Porque eles não sabiam o que estava fazendo em determinada zero. Nós sabemos hoje o que a gente está fazendo. Então, ele nos aconselha isso. Então, a gente quer falar que é amigo do Cristo, então preciso fazer o que ele manda. Ele manda onde? Sermão da Montanha. Está lá no Sermão da Montanha. 3 capítulos da Bíblia, capítulos 5, 6 e 7 de Mateus. Dá uma lida para saber o que ele espera de nós. Então ali estão seus conselhos. Não é mesmo? Dentro daqueles do que ele deixa para a gente, não é? Jesus, sabendo dessa dificuldade nossa, o que ele faz? Ele deixa alguns conselhos para que a gente possa colocar, aí o detalhe, né? Colocar em prática no dia a dia, tá? Para que a gente erre cada vez menos, não é isso mesmo? Se comprometendo com a lei de causa e efeito cada vez menos do lado negativo e tentando acertar mais. Mas ele também sabia que não ia ser fácil. Ele sabia disso, dessa nossa dureza, né? Para poder colocar isso. Então, tanto que ele fala para a gente lá, né? Ele coloca para a gente lá, e eis que vos mando como ovelhas no meio de lobos. Ou ele ainda fala mais, né? No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Então, em momento nenhum no Evangelho, Jesus fala para a gente, não, vai ser tranquilo, tá? Vai ser moleza, não tem nada disso lá. Tem nada disso. Vai ser com luta. Tá certo? E para quem questiona, né? Vai ser com. Mas por que vai ser com luta? Porque nós escolhemos assim. Fomos nós que escolhemos. Não foi ele que escolheu. Porque não deixou lá, não é bem claro no Evangelho escrito para a gente lá? A cada um segundo suas obras? Essa obra que você vive hoje, quem escolheu foi você. A que eu vivo, quem escolheu fui eu.
inclusive na vida atual. Né? Não é só botar a culpa na vida anterior, não. A maioria do que a gente passa agora é de a vida de agora. Da anterior, as más tendências, né, que a gente vem com elas, essas más inclinações. E isso é da vida anterior. A gente renasce por causa delas para trabalhá-las. Tá? A gente renasce por esse motivo. E para trabalhá-las eu preciso do Cristo. Porque eu preciso de algo forte, não é? Que nos motive a modificar. E tem que ser o Evangelho do Cristo. Como a gente também não estava entendendo mais ou menos o que era, veio a doutrina espírita, veio nos dar uma luz do que significa tudo que ele deixou para nós. Então Jesus começa pedindo para a gente assim, logo de cara, né? Se alguém quer vir após mim, renuncia a si mesmo, toma sua cruz e me segue. Essa palavra renúncia tem um peso enorme para nós, né? Enorme. Por que o espírito feminino evolui primeiro do que o masculino, com mais rapidez? Já perceberam isso? Vamos lá no André Luiz. Não é? Tem aqueles casos, André Luiz, aqueles casos que eles estão salvando o povo lá, né? Nos umbrais lá. Aí o espírito é daqueles difícil. Coisa tá feia lá. Aí, num dos livros que agora me fugiu, não sei se é No Mundo Maior ou Obreiros da Vida Eterna, quando ele chama a irmã Cipriana, né, para poder ajudar. Aí no livro Entre a Terra e o Céu, nós temos um caso lá, né, do espírito com uma dificuldade imensa, e eles tentando, né, trazer o espírito de volta à realidade, aquela coisa toda, convencê-lo. E aí, Calderaro fala com o André Luiz assim, precisamos de ajuda. E ele pergunta assim, mas você não tem condições de ajudar? De fazer o que precisa? Ele fala, André, eu tenho meus recursos. Então, um espírito evoluído, né, muito bom, aquela coisa. Eu tenho meus recursos, eu tenho sim. Mas nesse caso, tá? Nesse caso, eu preciso de um espírito com amor sublimado. Um amor sublimado. Não é esse que a gente tem aqui na Terra, não. Se alguém é aquele que já consegue amar a todos. A todos. Independente de quem seja. Preciso de alguém com esse tipo de amor aqui para poder tratar desse caso, que nos auxiliar. E aí vem a irmã Clara. Então, quando eu pego o de André Luiz e vejo esses casos, normalmente é um espírito feminino que vem auxiliar. Tá? E nós entendemos que começa por essa palavrinha, renúncia. Não tem uma obra maravilhosa chamada Renúncia? Nosso meio espírita, da nossa irmã. Tá? E a maternidade traz esse presente, né, o espírito feminino, a renúncia. Ninguém aqui na Terra sabe exercer isso melhor do que a mãe. Não estamos fazendo dos pais, não, tá? A gente que é pai também de verdade, a gente também sabe renunciar. Mas a nossa grande mestra aqui próxima são as mães. Então consegue evoluir, né? Porque consegue desenvolver o lado sentimental mais rapidamente do que nós. Tá certo? Mas ele pede ali uma renúncia para nós aqui. Tome a sua cruz, não é isso? Renuncia a si mesmo. O que é renunciar a si mesmo? Muda de vida. Tá? Ou seja, mudar de vida é uma coisa que, né, não é de hoje para amanhã. Tá certo? Também não é impossível fazer isso. Mas quando ele fala muda de vida, ou seja, opte por aquilo que é o melhor para você. Abra mão das coisas ruins que você está vivendo, está fazendo, está pensando, né, ou está querendo fazer, e passa para uma coisa melhor. Venha para o meu lado. Então renuncia a você, renunciar a mim mesmo, é aquilo que eu desejo, aquilo que eu penso sempre, que eu desejo, aquilo que eu quero, aquilo que eu faço, mas que no fundo eu sei que não é bom. Não é? Estamos às vezes iludidos de que é bom, mas não é. É uma ilusão. E toda ilusão um dia tem que chegar à realidade. E quando a realidade chega, se eu não estou preparado, eu também não consigo dar sequência. Não é? É onde muitas situações se complicam para nós. Então, ele nos dá esse conselho. E depois quando ele vem fazendo um pedido para nós, para o nosso próprio bem, um dos mais difíceis para todos nós, habitantes aqui do planeta. É quando ele fala para a gente assim, olha, amai os vossos inimigos, orai pelo que vos persegue e caluniam, bendizei os que vos maldizem. Aí ele até foi crucificado muito por causa disso aqui, tá?
Falar isso naquela época foi assim, né? Foi um absurdo para eles. Falar isso naquela época. Mas e para nós hoje? Tá? A nossa dificuldade, que nessas três frases, que são esses versículos, e a nossa dificuldade que ele sabia que a gente tem de perdoar. Que a gente sabe que não é para qualquer um. Tá? Então ele estava preocupado com isso. Ele estava preocupado. E quando ele nos aconselha isso aqui, é para que a gente possa amenizar nossa trajetória aqui. Porque se eu não fizer essas coisas, né, de amar os que não gostam muito da gente, orar por aquelas pessoas que vivem perseguindo a gente, ou falando mal da gente, inventando coisa a nosso respeito, né, falar bem de quem a gente sabe que fala mal da gente, não é para qualquer um. Mas é para nossa segurança. É para nossa segurança. Então Jesus nos dá esses conselhos, e ele preocupado com o perdão, tanto que é a única virtude que ele põe na oração do Pai Nosso: perdoa as nossas ofensas, assim como eu perdoo a quem me ofende. E eu por acaso perdoo quem me ofende? Eu tenho que saber isso, porque não é uma condição que tem na oração? Perdoa se eu perdoar. Então quer dizer que se eu não perdoar, não precisa ser perdoado por Deus lá quando a gente ora. Então tem que lembrar desse pequeno detalhe, não é? Não julgueis para não ser julgado. Emmanuel fala: não julgue ninguém, porque você não. Para isso é um ensinamento bom para nós espíritas, que entendemos disso e sabemos que é uma verdade. Porque você não conhece a trajetória toda do espírito. Você não conhece nem a sua. Eu não conheço a minha trajetória toda, a gente sabe só de agora. Então, então não julga, porque você não sabe pelo que ele passa, o que ele veio fazer aqui na Terra. A gente não sabe nem o que nós íamos fazer ainda. Né? Assim, claramente eu vim. Por que eu vim? E o outro? Por que ele veio? Então ele pede para a gente não faça esses julgamentos, né? E diz para a gente: busca a porta estreita. Tá? Estar aqui é buscar a porta estreita, porque era muito mais fácil estar em casa agora. Não é assim? É muito mais fácil dormir domingo até 10 horas da manhã do que acordar às 6 para poder fazer campanha do quilo. Muito mais fácil. Né? Você, num sábado, passar o sábado inteiro à tarde naquela tarefa, montando cesta básica, fazendo sopa, aquela coisa, era melhor estar em casa. Era mais fácil estar em casa. Mas quando você opta, você está optando pela porta estreita. Não é nada tão distante de nós. Isso é uma opção que a gente faz. Por seguir um caminho que é mais, né? Que é um pouco assim, né, um pouco contrário ao que tem lá fora. Lá fora tem muita coisa que nós achamos, tem muita coisa bacana. Não é isso? Tem muita coisa bacana mesmo, mas tem muita coisa lá fora que parece que é bacana e não é tanto. E eu tenho que saber fazer essa escolha, para o meu próprio bem. Tá? E aí cada um também daí tem que ver por si o que ele acha melhor, porque Jesus vai respeitar o nosso livre-arbítrio sempre. Ele precisa fazer isso, né? Então está dizendo isso para nós. E nunca deixou de falar, como, né, no versículo sempre colocou para a gente, não é isso? No mundo tereis aflições. Não vai ser nada moleza para vocês. Porque vocês também tomaram decisões erradas, né? Vamos decidir coisas erradas lá atrás. Então, foi uma escolha nossa, vocês vão evoluir pelo sofrimento. Porque nós vai e volta. E só nisso são aproximadamente 40 mil anos. Imagina, indo e voltando. Então agora, se nós estamos aqui hoje, na doutrina espírita, não é? É porque nós estamos agora fazendo uma opção de evolução pelo amor. Pelo amor. Queremos mudar essa trajetória. Né? De chegar lá, de reencarnar, só débito, só dívida, só erro. Então nós temos que chegar com alguma coisa lá também, né? E a hora de fazer isso é que agora, né? E quando a gente está aqui agora, que eu vou preparar a minha próxima volta. Se Deus quiser, na Terra, com certeza. Que a gente está esperando, né? Por isso nós estamos tentando seguir o caminho do bem, para poder ter o merecimento de voltar aqui. Tá? Então nós temos que pegar esse conhecimento todo, pegar lá o Sermão da Montanha, dar uma lida, analisar aquela coisa. E agora? Agora o que eu faço? Sabemos que tem que trabalhar. Já falou, é o trabalho. Tem que trabalhar. Então o que ele espera de nós? Dentro desse contexto todo, que a gente pegue todo esse conhecimento que a gente tem,
né? Todas as informações, e façamos o quê? Ele nos aconselha, espera que nós façamos 5 passos a nosso favor, né? Lembrando sempre disso, né, gente? É a nosso favor, não é para ele. Ele não precisa. Ele já passou por isso, com muita rapidez, há mais de 5 milhões de anos, né? Bilhões de anos. Então, não é para nós. É para nós. Então, ele espera, dentro do próprio conselho do Evangelho, né? E para todos nós, ele espera que a gente tome 5 passos para a nossa própria segurança. Primeiro, andar com conhecimento de causa. Então, que a gente ande com conhecimento de causa. É o nosso caso, tá? Nós sabemos perfeitamente de onde nós viemos, para onde nós vamos, por que nós estamos aqui, não é? Sabemos por que a gente sofre, por que a gente adoece, por que a gente não consegue ser feliz todo dia, o tempo todo. Nós sabemos disso. Isso é um conhecimento de causa. Saber quem somos nós. E olha que nós somos poucos, tá? Que sabemos isso. Somos poucos. Você acha que nós espíritos somos muitos? Não, nós somos poucos ainda. E quem está aí fora também não está afim de ouvir o nosso papo também não. Né? Quando você tenta convencer, bobeada até briga. Já tentaram convencer alguém sobre a reencarnação? Né? Vem ser de novo com esse papo de reencarnação. Não é? E quando você fala que vê espírito, então? Se bem que tem uns que ainda falam, mas eu também vejo vovô lá em casa, né? Vejo vovó, né? Tem uns que ainda vê. Eles estão por aí mesmo, né? Tem mediunidade, mas não sabem o que é aquilo. Mas nós temos esse conhecimento. Nós temos. E no Evangelho que se refere muito a isso, em João 3,3 diz assim, olha, em verdade vos digo, que aquele que não nascer de novo não poderá ver o reino de Deus. Não é? Então, é o conhecimento de causa. Esse é o conhecimento que nós temos, que se a gente não mudar e não chegar, qual que é esse conhecimento nosso importante, né? Nós sabemos que como espírita, que se você não chegar lá melhor, bem melhor, esse reino de Deus que é aqui dentro, que vai nos dar uma paz, uma tranquilidade, não vai acontecer. O que vai acontecer vai ser igual com o nosso rapaz da história ali. Volta lá na terra e pratica o que eu te ensinei. Tudo que eu te dei lá, que você não fez nada com aquilo. Ficou só guardando. Volta lá e põe em prática. Por isso, aí registramos aqui em Romanos, quando Paulo fala, né? Romanos 14:12. Assim, pois, cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Isso são conhecimentos, nós sabemos disso. Que nós vamos ter que prestar conta da nossa trajetória aqui agora. Tá? Agora, como é que é essa prestação de conta? Tem tribunal esperando a gente lá para isso? Não, não precisa. Tá? Tem alguém que vai nos julgar? Também não. Tá? Tem alguém que vai cobrar isso de nós? Também não. Não vai ter ninguém lá fazendo isso. Porque o tribunal está todo em nós, né? Ele está todo completo dentro de nós. Então a consciência já tem esse papel. Tá? Então quando nós acordarmos lá, nós vamos pensar assim, quando a gente já tiver a consciência do que nós já voltamos, aí nós vamos fazer aquele pensamento, né? Eu sou espírita, deixa eu ver o que eu fiz, né? Os meus combinados aqui, se eu cumprir lá na Terra. Vai ser assim. Então, é o seu conhecimento de causa que eu preciso vivenciar aqui, lembrando esse pequeno detalhe. Tá? Que o responsável pela minha felicidade e a minha volta melhor aqui do que agora é problema meu, não é de ninguém, é meu. Sou eu que vou fazer isso. Não é isso mesmo? Você é o único responsável pela sua evolução. Isso é um problema seu, que você tem que cuidar dela. Assim como também a gente adora botar a culpa nos outros, né? Mas só nós também temos o poder de atrapalhar a nossa evolução. Ninguém mais tem. Esse poder é só nosso. É só você que decide isso. Pelas coisas que a gente fala, faz e pensa. Nós vamos ter que colocar isso aqui. Tá? Então, a primeira coisa que ele espera da gente é que a gente viva, né? Que a gente ande com conhecimento de causa. E pra gente que é espírita, nós sabemos disso. Isso está na nossa cabeça o tempo todo. Que estamos sob a lei de causa e efeito. E ponto final. Né? Já foi mostrado isso muito para nós. Segunda passo que ele quer da gente, que não é dos mais fáceis, não esquecer o reto pensamento. Como é que tem um pensamento reto assim todo dia?
Como é que faz para pensar coisas boas todo dia? O tempo todo. Não pensar nada de ruim, nada de errado, né? Não pensar nada de ninguém assim, fazer aqueles pensamentos maldosos. Como é que a gente vai fazer para conseguir isso? O pensamento é bem complexo, né? Sempre achei que a nossa última etapa vai ser essa. Esse domínio do pensamento sempre positivo e pensando sempre o bem sobre tudo e todos. Tá certo? Mas a doutrina nos aconselha, né? Estudando lá, se eu não me engano, no capítulo 13 do livro do André Luiz, que trabalha nos domínios da mediunidade, no capítulo 13, que é mediunidade e pensamento. Ele vai falar isso lá pra gente, da questão do pensamento, o problema do pensamento. E ele diz, e ele nos aconselha lá, ali uma forma que nós temos de trabalhar isso é nos envolvermos com as obras de caridade no trabalho do bem. O máximo que a gente puder. Aí nós vamos começando a corrigir isso. Tá? E até estudamos isso, discutimos com muita naturalidade, que você começa a perceber um mecanismo muito natural, que você começa a vir mais aqui na casa espírita, você se envolve mais, você faz boas leituras, temos que lembrar das leituras fora da casa espírita, né? O estudo em casa, as coisas que eu vou ler na minha casa, as obras que eu tenho para ler, aquela coisa toda. Você começa a fazer aqui novos amigos, não é isso? Começa a programar novos... Tem novos, um aniversário aqui de alguém é diferente daqueles que a gente estava acostumado aí antes. Nós vamos mudando isso. Tá? O nosso ambiente vai sendo modificado. A nossa maneira de pensar vai começando a mudar também. O nosso papo vai ser outro. A casa faz confraternização, né? Tem confraternização muitas vezes no final do ano, alguma data comemorativa, e cada um traz um lanche, e aquela festa, e a gente vem pra cá, né? E conversa, e bate papo, aquela coisa. Aí chega aqui, por acaso você vê alguém, né, ou vai aqui, ou vai quando a gente é convidado de outras casas também, não é? Nessas comemorações, você vê alguém lá discutindo no cantinho sobre Atlético e Cruzeiro, sobre política, sobre os que... Não, você vê que esses assuntos eles vão ficar esquecidos. Então você começa a pensar coisas melhores, porque começa a ter um assunto melhor, uma coisa melhor. Mas para que o pensamento também me ajude nisso, apesar, né, no trabalho que ele aconselha da caridade, eu preciso tomar cuidado com o lixo mental que a gente consome todo dia. Esse é o nosso grande problema. Tá? Porque essa aqui é uma das maiores invenções aqui no século, é isso aqui. A nossa vida está aqui, né? A gente passa a vida para cá porque fica mais prático. Tá? Mas também o que ele tem também de acesso a coisas negativas também está aqui. E há uma tendência muito grande das pessoas olhar as coisas mais negativas, chamam mais atenção para o lado negativo. E se eu passo o dia inteiro nisso, como é que eu vou pensar coisa boa depois? Porque mexe com o meu lado emocional. Né? Fico vendo só o que não deve, o que não deve, o que não deve. Tem muita coisa bacana para a gente poder ver ali. Então, se gosta tanto, opte por elas. Senão eu fico me carregando de coisas negativas e aqui dentro o campo emocional vai sendo modificado. E eu fico tenso o tempo todo. Então eu tenho que tomar cuidado com isso para que eu possa mudar a minha maneira de pensar. Mas eu tenho que mudar o ambiente também, muitas vezes. Né? As coisas que eu falo, as coisas que eu penso, os lugares que eu frequento, não é? Os assuntos que eu gosto de tocar nele. Senão a coisa não vai. Então ele espera que a gente mude, que a gente tenha um reto pensamento, né? Como, até Paulo, né? Paulo tem um versículo que ele diz aqui, né? Nós estamos aqui lá em Filipenses 4:8, ele fala para a gente assim, olha, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, não é? Tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável e tudo que é de boa fama, se alguma virtude tem nisso, né? E se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Paulo de Tarso falando isso aos Filipenses. Pensa nessas coisas, tá? Pensa no que é verdadeiro, no que é respeitável, no que é justo, no que é puro, no que é amável, que tem boa fama. Pensa nessas coisas. Para de pensar negativo, né? Para de pensar besteira, porque aí né? Apesar de estar na Bíblia para todos nós, né? Lermos de qualquer religião que seja, mas aí nós temos que entrar naquele detalhe nosso espírita, tá? O que atrai o obsessor para perto da gente?
pensamento negativo, né? Não é pelo pensamento? É por atitudes, né? Atitudes e falas também. Eu lembro que tem uns grupos até espíritas, né? Faz uns teatrinhos assim, espírita, para mostrar algumas lições e posta no telefone esses negócios assim. Isso é até muito engraçado, mas é um pessoal tudo espírita. Faz um teatrinho, né? Cômico para poder dar essas lições para nós. E tem um que é muito interessante. Tá o rapazinho pro centro, é um rapaz grandão, é sempre muito essa dupla, é ele e um magrinho. Um bem magrinho, ele é mais grandão assim, e ele vai todo arrumadinho pro centro, né? Beleza, e o magrinho faz papel de obsessor, né? Então o magrinho vem com aquela roupa, vem todo de preto. Ele bota uma roupa toda preta assim, só de tênis, e todo preto, e vem sempre caminhando atrás dele. Então ele vai pro centro lá, todo feliz, e vê o magrinho atrás, né? Ali escondendo, atrás. Aí, quando o magrinho chega perto, ele vira assim, assusta assim, aí ele começa, mas você aqui e tal. Aí ele fala pro magrinho lá de preto, né? Não vem não, porque aqui, ó, pra você ver, tô indo pro centro, participo da reunião agora, faço campanha do quilo, tô estudando, tô dando passe. Ele faz tudo que a gente tem que fazer como espírita, né? Então, não vem me seguir não, que agora não tem brecha para você. Você não tem mais que ficar atuando em mim. Aí o magrinho de preto, que é o obsessor, abaixou assim, e o pensamento? Aí o outro assim, nossa senhora, agora danou. Ele está mostrando isso para nós. E o pensamento? Porque nós fazemos esse movimento todo, né? Você trabalha na campanha do que, você vai na reunião mediúnica, aquela coisa toda. Mas e o pensamento? Né? O pensamento os atrai. O pensamento chama, o desejo os atrai para perto de nós. Mas é um controle difícil. Então também tem que pensar na vida que eu levo aí fora para poder melhorar minha maneira de pensar, para poder ficar mais protegido, né? Terceiro item que ele pede para nós é uma reta conduta. Gente, conduta, porque nós temos aqui um reto viver, que é o nosso último, né? São ações, né? Comportamento, reações em situações do cotidiano. Às vezes você é uma boa pessoa, tá? Honesta, vem ao centro, não falta, é amigo das pessoas ali, né? Tá sempre ajudando na sua casa, aquela pessoa bacana que todo mundo gosta, né? Não tem assim, então é uma pessoa agradável em todos os aspectos, mas e a conduta de no dia a dia? Porque às vezes você é gente assim, né? Correto, honesto, aquela coisa toda, né? Tá aqui, aquele troço todo, mas não tem paciência, 1 minuto de esperar numa fila de supermercado e começa a arrumar briga, falar mal das pessoas lá, falar mal do caixa, não é? Se dirige, te fecha aí na rua, xinga. Ele fala, não, conserta essa conduta. E pra gente que é espírita, tá? Às vezes é um bom marido, um bom pai, né? Trabalhador, honesto, mas egoísta. Na sua casa é só o que você quer, né? Hora de viajar é só para onde você quer. Não interessa a opinião da esposa, dos filhos, é onde você quer. Se eu estou bem, eles têm que estar bem também. Um desvio de conduta, não é? Às vezes é orgulhoso, tá? Tem essas qualidades, mas se falar uma coisinha com você em casa, você fica sem conversar com a pessoa 1 semana, de cara emborrada. Desvio de conduta. Ou então é autoritário. É bacana, mas é autoritário, gosta de gritar, de levantar a voz. Não é? E num desses momentos até esquece que a espírita ainda solta uns palavrões ainda. E depois lembra que não era mais para fazer isso. Tá? Nós não vamos ser, gente, nós vamos para um umbral por causa disso não. Tá? Não é para ter medo também assim não. Né? Você vai para um umbral, mas é um desvio de conduta que eu preciso me consertar para que no momento de ira, se a gente deixar esse campo, ou de cólera, eu não faça uma besteira em que eu atrapalhe a minha evolução espiritual, que estava indo tão bem. Então, apesar de ser espírita, apesar de ler o evangelho, de ter nossas tarefas, de ser uma pessoa idônea, aquela coisa toda, eu tenho que ver também qual que é o meu comportamento no dia a dia. E aí aquela história de sempre, né? Principalmente onde? Dentro de casa. Que lá nossa principal sala de aula nessa escola que é o planeta Terra é a nossa casa, é o nosso lar. Eu tenho que ver isso, como é que eu sou lá também. E aí como é que eu sou no serviço, não é? Como é que eu sou na via pública com as pessoas aí. Então uma conduta que eu preciso corrigir, né? Se eu tiver esses desvios, eu preciso corrigir. Então assim,
E aí Paulo nos aconselha aqui também em certas situações, né? Está lá em Colossenses 3, 5 e 6. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Né? Já vimos aqui quantas vezes, né? Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, 2 pontos. Prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é idolatria. Por essas coisas é que vem a ira de Deus. É por essas coisas que a gente volta, quando ele fala a ira de Deus, né, para aquela época, nós sabemos que é por essas coisas que a gente reencarna. A gente volta. Tá? Nós estamos no planeta há muito tempo. Não é isso? Emmanuel também estava com a gente aí nesse tempo todo. Não é isso? Emmanuel está encarnado aqui junto com nós, aqui passando aperto? Não, voltou para ajudar. Esses irmãos estavam lá. Dr. Bezerra de Menezes era Zaqueu, cobrador de imposto. Olha onde é que ele já está. E nós aqui ainda. Né? A maioria daqueles irmãos, a gente vê numa dessas obras, desse livro, ou Cartas e Crônicas, ou Contos e Apóstolos, conta uma história dela. Conta, né, o irmão... Kardec, não desses livros, então outro que eu tenho lá em casa que me fugiu lá. Kardec é levado em sonho para poder ir num lugar que só tinha aqueles irmãos sofredores em situações horrorosas. Tá? E ele pergunta quem são eles. Aí pergunta se é Gengis Khan, se é Alexandre o Grande, se é Ricardo Coração de Leão, se é Átila Uno, se é aquele pessoal todo que fez aquela barbaridade. Falou, não, esses aí já estão bem melhores há muito tempo. Porque o que eles faziam, eles não sabiam o que era, o que vocês sabem. Eles faziam porque era da natureza deles. Aí ele fala assim, ele fala que ele sabe quem está ali, quem conhecia a palavra do Cristo e fez o contrário. São eles que estão ali. Então tem que pensar nisso, porque nós somos espíritas, né? Aí vamos lembrar daquele detalhe, a quem muito é dado, muito será cobrado. O nosso conhecimento é grande. Né? A nossa iluminação mental, intelectual é grande. Nós não teremos desculpas quando chegar no plano espiritual. Vai falar assim, mas você é espírita, meu filho. Você frequentou aquele bezerro, tem tudo anotado, tá? Acham que é muito mais evoluído que nós, não são? Você frequentou aquele bezerro de Menezes 30 anos, toda segunda eu te via lá, não é? E vão perguntar para mim, por que você fez aquilo? Olha quantos livros que você já leu, olha quantas palestras você ouviu, quantas que você mesmo falou para as pessoas. Por que você errou nisso? Então tem que pensar nisso como espírita. Né? O conhecimento nosso foi aumentando, a nossa responsabilidade vai aumentando. Não é assim quando a gente, na nossa criação, não é assim? Naturalmente? Você cobra do seu menino de 5 anos o que você cobra do seu de 25? Claro que não. Ele ainda só tem 5. Ele não conhece a lei, está no próprio Evangelho. Aquele que não conhece a lei, o que ele faz é a lei. Agora, a partir do momento que eu passo a conhecer, agora eu sou responsabilizado por isso. E nós seremos, por ser espírita, a consciência vai nos acusar. Nossa, eu tinha tudo na mão e não aproveitei. Né? Então nós vamos ter que buscar isso aí. O que ele espera de nós aqui, nosso quarto item, que é um dos mais difíceis também para nós, é o reto falar. A fala é o nosso melhor meio de comunicação. Tá certo? Mas a Primeira Guerra, a Segunda Guerra e quase que teve a Terceira, é por causa de fala. Não foi por causa de fala? É por causa de fala. As nossas brigas em casa é por causa de quê? A gente no médico que vai falar com as pessoas. E é uma tarefa dificílima para nós, né? Para alguns de nós, então, pedir para ficar em silêncio é quase que uma tortura. Né? Tem gente que ainda brinca e fala que a gente não me pede para morrer, não é para ficar calado, não. Mas é por ali que a coisa veio e vem sempre. É só você pegar o Evangelho, olha quantos versículos falar sobre a fala. Negócio da fala, a fala, cuidado com o que você fala, olha a fala, olha. Miramês tem um livro bom chamado Horizontes da Fala, para nos explicar esse mecanismo da fala, a importância daquilo ali. A fala é onda eletromagnética, como pensamento, é uma onda que vai, aquilo toca as pessoas. Agora, quando é falado mesmo, né, no nosso natural, aquilo machuca as pessoas, fere as pessoas. Então, muitas vezes, o que você fala em 10 segundos... Tá? Abre uma ferida em alguém que pode levar 50 anos para poder cicatrizar.
E conforme a sua fala, ou a nossa fala, só na vida seguinte, para solucionar aquilo. Tá? Então aquelas que a gente às vezes já escutou, né, em alguns lugares, até dentro da própria casa, briga de família, pessoas, né, às vezes é filho falando com a mãe, mãe falando com o filho, pai falando com o filho, você não presta, né? Para que você nasceu? Você não serve para nada. Como é que você fala isso com uma pessoa? Quando você escuta isso da pessoa que você mais ama na face da terra. Aí qual que é o estrago? Que às vezes se for algum de nós, assim, que já estamos aí velho no espiritismo, você dá, deixa eu falar. Isso é bobagem. E se não for? A gente não sabe isso. Quando eu te falo uma coisa, você não sabe, né, desse tipo de ofensa, eu não sei o estrago que aquilo vai fazer em você. Né? Às vezes você não vai nem ligar. Tá precisando de reza, tá precisando de rezar. A gente fala assim, né? Mas você não sabe se não for isso. Então nós temos que mudar a nossa maneira de falar. Tá? Agora, aí é uma cadeia, né? Para que eu possa falar também coisas melhores, eu tenho que começar a ter um pensamento melhor. Aí eu tenho que me vigiar. Tenho que me vigiar mesmo. Onde que eu ando, por onde que eu ando frequentando essa coisada toda aí que a gente tem na vida e fora. Porque o Cristo falou pra gente lá bem claro, não deixou bem claro? A boca fala que o coração tá cheio. Agora, se aqui dentro a coisa tá ruim, como é que eu vou te falar coisa boa? Então tem que cuidar aqui do sentimento. Que é o nosso grande desafio, cuidar do sentimento. Né? Precisamos urgentemente poder fazer essa questão, né, da mudança do nosso sentimento. Então, buscamos Paulo de novo, né, que diz assim em Coríntios 15:33, não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Interessante essa fala dele, né? Essas conversas assim, uns papos atravessados, a gente fala assim, né, nossa linguagem são uns papos atravessados, né, vai corrompendo o bom costume. Então, pra gente, quando a gente vai se aprofundando na religião, no espiritismo, estudando mais Jesus, essas coisas, a gente não consegue falar mais certas coisas. Entrar em certos assuntos que a gente vê que não bate mais com a gente. Tá? E corrompe mesmo, não adianta porque corrompe. E a gente deixa se levar pelo entusiasmo, tá? E não é bom para nós, porque nós vamos lembrar mais uma vez, por ser espírita, não é isso mesmo? A gente não fala sozinho, a gente não pensa sozinho e a gente não age sozinho. Estamos acompanhados. Estamos acompanhados, sempre acompanhados. Lembra do versículo de Paulo, de Tarso? Há uma nuvem de testemunha que nos acompanham. Agora, quem decide essa nuvem? Se ela é positiva para nós ou negativa? O que eu faço, falo e penso. É isso que define. Ou resumindo, né? A vida que eu levo define quem vai andar comigo. Espiritualmente. Porque encarnado a gente pode decidir com mais facilidade. Né? Você some, você desaparece, né? Você não telefona mais, você não volta lá mais, é mais fácil. Agora, no invisível, a gente não manda. Eu mando se eu levar uma vida, né, mais tranquila. Então, ele diz isso pra gente, né? E ainda nos aconselha lá em Efésios 4:29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Que o que venha da nossa boca possa ajudar as pessoas, que sejam coisas boas. Quer dizer que eu não posso chamar a atenção de alguém, né? Discordar de alguém, isso é outra história. Mas para ver que tipo de papo que eu tenho, que tipo de coisa que eu estou sempre, que tipo de assunto eu sempre estou puxando. Então temos que mudar a nossa maneira de falar. E não é fácil, assim como o pensamento, que é um hábito nosso, né? A gente fala todo dia, fala o tempo todo, como a gente pensa constantemente. Mas eu tenho que tomar cuidado, porque vai escapulir algumas coisas, né? A gente interrompe na hora. E lembra, opa, eu sou espírita, tenho que falar esse tipo de coisa mais não. Tá? É um exercício. Tá? De hoje para amanhã é impossível. Mas eu tenho que trabalhar isso todo dia comigo. Né? Ficar mais atento para poder... E aí é óbvio, de novo, né? Esse envolvimento com a doutrina espírita do Evangelho do Cristo nos ajuda nisso tudo. Porque você volta, você pega uma parte da sua vida e volta aqui para dentro. E volta para os ensinos, para os estudos, para o contato com os amigos aqui da casa. E a gente vai começando a mudar muita coisa em nós. Tá? Então, na verdade, eu preciso mudar de ambiente muitas vezes, para que isso funcione. Tá?
Tá certo? E finalizando, que né, resumo, puxa tudo ali, quando ele pede pra gente também, né, o reto viver. É diferente da conduta, que a nossa vida seja reta. Ou seja, como diz o Chico, tá? 100% de honestidade. Que a gente seja 100% honesto. Não é? E a gente percebe que nossa grande honestidade que a gente seja bem honesto conosco mesmo. Bem honesto com a gente. Tá certo? Para que você possa chegar em frente ao espelho, não é? Olhar para aquela imagem, e ali é o nosso diálogo mais difícil, tá? E, se precisar, não é? Falar para aquela imagem, olha, eu sei que você é bem egoísta, não é? Eu sei que você adora um dinheiro, não é? Eu sei que você gosta de falar mal dos outros, fazer uma fofoca. Esse papo não é fácil, não. Mas se eu não identificar isso em mim, eu vou trabalhar isso comigo como? Por isso que a primeira virtude que eu tenho que ir atrás dela é a humildade. Não é? Para identificar que realmente eu tenho esse problema. Eu tenho esse problema. E é aquela história, né, gente? Vamos lembrar desse pequeno detalhe. Que apesar de eu estar aqui dentro, eu ainda tenho esse problema para resolver. E a gente está aqui por esse motivo. Então ele pede que a gente tenha uma conduta reta de vida. Né? Que a gente seja 100% honesto, que a gente seja 100% respeitoso, que a gente faça tudo corretamente. É o que ele coloca para a gente. Foi quando João coloca... né? Aí João, na primeira, depois do evangelho dele, né? Tem lá a epístola primeira de João, que é pequenininha, capítulo 2, versículo 6, que ele fala uma frase que é muito bacana para nós. Diz para a gente assim, olha, já que o nosso tema seria, né, o que Jesus nos pede... Ele coloca para a gente que João, olha, aquele que diz que permanece nele, esse também deve andar assim como ele andou. Eu tenho que copiar o Cristo. Tá? Vou conseguir fazer o que ele fez? Não. Mas eu vou copiá-lo dentro do que ele fez aqui. Aquela maneira de tratar as pessoas, a capacidade para perdoar não é grande igual a dele, mas nós vamos trabalhar isso dentro de nós. E ele traz vários irmãos para nos auxiliar nisso. Assim como nós temos Chico Xavier, próximo de nós. Vamos tentar imitar o Chico, então, primeiro, já que tá difícil, vamos tentar imitar o Chico. Né? Não ter inimigo, tratar todo mundo bem. Quando as pessoas falarem com a gente, falou mal, deixa falar. E buscar esses irmãos como exemplo. Mas ele coloca para a gente. Agora, eu gosto de pegar esse versículo para fazer exatamente isso, quando ele coloca para a gente, né? Aquele que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. E aí a gente não acrescenta. Aquele que diz que é espírita, procura andar como espírita. Para nós. Tá? Assim como eu falo com os meus alunos, quando eles fazem as besteiras na sala de aula lá. E quando eu sei que eles têm lado religioso, falo, meu filho, se você é evangélico, então seja evangélico mesmo. Mesmo. E fala para eles assim, o que você está fazendo aqui agora, se eu contar para o seu pastor, você vai gostar? O menino fica até branco quando eu falo isso com eles. Porque uns são lá do bar, a gente conhece, né? Fica até branco. Mas eu entendo que ele tem 13 anos de idade. Né? 13, nós já não temos desculpa mais não. Então nós vamos tentar, né? Como espírita, eu vou andar como espírita. Não é isso mesmo? E aí nós sabemos que para a gente andar como espírita, eu preciso do evangelho do Cristo. Então ele quer que a gente coloque isso em prática. Ele pede isso para a gente. Né? Uma vida um conhecimento de causa, um pensamento reto, uma conduta reta, uma fala, que a gente melhora a nossa fala, né? E tem uma vida reta, como ele teve a dele, que a gente possa seguir o mesmo caminho. Que no final das contas, né, quem vai ganhar com isso? Nós. Né? Porque ele é um espírito evoluído, ele é um Cristo. Né? Tanto ele quanto os que estão ao nosso redor nos auxiliando, é para o nosso próprio bem. Então, se eu quero parar de sofrer, né, nas próximas voltas ter vidas melhores, aí, melhores retornos, que eu coloque esse ensinamento dele em prática. A gente sabe que não é fácil, mas o centro espírita, sempre gosto de falar isso, o centro está aqui para nos ajudar nisso. Fora daqui a gente é fraco, somos fracos. Somos nós, né, todos nós aqui juntos, vamos ajudando um ao outro.
Então temos que, né, dar esse valor, porque é o ensinamento do Cristo para todos nós, que é a doutrina que ele mandou esse Consolador para nós, não mandou à toa, que a gente possa colocá-lo em prática para o nosso próprio bem. A gente passa para todos ter uma próxima oportunidade, espero poder-los ter ajudado, senão já a casa está aí para isso, né? Para poder nos auxiliar. Fiquem com Deus.